E para falar sobre essa doença degenerativa, para entender um pouco mais, bom, eu converso, a médica neuropediatra convida ao palco doutora Maria Eulina Quimião. Pode chegar no nosso palco. Seja bem-vinda, doutora. Te cumprimentei no intervalo. Doutora, Batten, como que é a pronúncia da doença? É Batten. Batten. Doutora, é uma doença que não tem cura mesmo, é isso? Boa noite. Boa noite. Na verdade, é uma doença neurodegenerativa. Então, a pessoa nasce bem, mas por causa de alguma situação, eu já vou explicar o que acontece no Batten, o indivíduo vai ficando com uma doença cada vez mais grave, evoluindo para uma forma mais grave e não tem cura. Então, o que acontece é que tem uma organela dentro da célula que não está fazendo a função dela. E aí começa a haver um depósito de algumas substâncias no cérebro, no neurônio, na célula neuronal, e aí isso leva à morte neuronal e aí o quadro clínico. E a gente percebe, né, essa família já teve um primeiro caso, que a adolescente infelizmente não sobreviveu, mas é um tratamento contínuo e aí precisa de físio, fono, para que os músculos não fiquem atrofiados, doutora? É mais ou menos por aí essa linha de raciocínio? Exatamente. Na verdade, a tentativa da equipe multidisciplinar é fazer com que haja um alentecimento da progressão da doença. Então, com a fisioterapia, com a fono, a tentativa é de fazer com que esse indivíduo permaneça um tempo mais caminhando, um tempo mais falando, né? Mas a progressão é realmente muito grave, né? E, infelizmente, incurável. Bom, doutora, um outro questionamento, né? Não dá para perceber, diagnosticar durante a gestação da mulher, porque a senhora falou assim, nasce até então normal. Ao longo dos meses, ao longo dos anos, que vem se percebendo, né, essa questão da doença. Na verdade, assim, o quadro clínico mais comum é, inclusive, mais jovem. Acontece em crianças em torno de 2 a 4 anos. Começa o quadro clínico. Tem a forma juvenil, que é o caso do Rodrigo, que acontece mais tarde, né? E o que acontece? Se é o primeiro caso na família, são geralmente primos, são geralmente familiares que estão casando entre si, onde o pai carrega essa doença e a mãe carrega. Na associação do filho vem o aparecimento da doença, né? Então, assim, como é um quadro clínico bem amplo, diverso, ele está presente em várias doenças, também neurodegenerativas, não é fácil fazer o diagnóstico. Há uma história, doutora, a senhora pode até me corrigir, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso, que realmente não dá para se casar primo de primeiro grau com prima de primeiro grau. Que, porventura, tem que fazer uma série de exames para ver se eles podem ter um filho. É isso? É que, na verdade, se os dois estiverem carregando alguma doença típica daquela família, a chance de ter uma manifestação da doença no bebê que está nascendo é muito maior. Então, por isso é importante a diluição, né? Ou seja, comunidades muito fechadas que casam só entre si têm determinadas doenças com maior incidência do que na população em geral, onde se dilui esse gene. Doutora, chegou uma pergunta aqui, repasso para a senhora. Tem algum sintoma, alguma coisa que eu começo a perceber na criança ou no adolescente em relação a essa síndrome? Então, os sintomas são, na verdade, muito parecidos com várias outras doenças. Mas, inicialmente, você tem uma perda do equilíbrio e uma descoordenação motora. Do nada? Do nada, começa a ter essa perda de equilíbrio, essa descoordenação motora progressivas, aparece epilepsia de muito difícil controle, a perda de aquisições. Então, o indivíduo já caminhava, para de caminhar. Já falava, para de falar. Então, é uma doença que vai progredindo com a perda cada vez maior até transformar aquele indivíduo num ser acamado. Qual que é a diferença? Assim, eu posso falar uma coisa muito boba, né? Há alguma ligação com Alzheimer? Não tem nada a ver? Porque não é uma doença, né, que atinge o sistema neurológico. Não. Não tem nada Alzheimer não tem nada a ver, é outro tipo de doença. Bom, pessoal, vai mandando sua pergunta no 98407-9827. Doutora Maria Eulina, ela é médica neuropediatra. Doutora, mais uma pergunta. Diagnosticado, né? Quais são as formas de tratamento? Então, o tratamento é com equipe multidisciplinar. Até existe alguns estudos onde se coloca a enzima que é faltante naquele indivíduo. Se faz a administração dessa enzima. Só que isso é nível de estudos ainda.
seria dentro, tem que fazer uma punção lombar para colocar dentro do cérebro essa medicação. E tem que ser muito precoce, porque depois que já está instalado o quadro clínico, esse tratamento já não funciona mais, né? Então, por exemplo, no caso de você já ter um filho comprometido, tendo o segundo filho, você faz um exame, tem como fazer o diagnóstico, aí você começa a tratar antes de aparecer o quadro clínico. Porque depois de aparecido o quadro clínico, não é mais reversível. E o tratamento, na verdade, no caso do Rodrigo, é a equipe multidisciplinar, como a gente já comentou. Bom, eu estou vendo aqui, doença de Batten tipo 3. É o último tipo da doença? O 3 é o mais agressivo, vamos dizer assim. Não, o 3 é o mais velho. É o mais velho? É o mais velho. O tipo 1 acontece em crianças de 2 anos, por exemplo. Ah, tá. É por conta da faixa etária. Faixa etária. É uma doença rara, doutora? É uma doença muito rara. Ela é 0,5 indivíduos para cada 100 mil. 0,5? Então Bom, é muito raro. E aí, é aquela velha pergunta que eu sempre faço para os profissionais da saúde que vêm no meu programa. A mãe ou o pai que suspeitam que o filho esteja com uma doença neurológica, ele pode ir para o SUS, no primeiro atendimento, um clínico geral, ele consegue identificar? Olha, são doenças muito raras, né? Nesse caso, estamos falando do Batten ou doenças semelhantes que têm um quadro clínico parecido. São doenças muito raras e o clínico geral não vai ter condições de fazer esse diagnóstico. Então, o ideal é o clínico geral viu um quadro diferente e, o mais importante, onde a criança está perdendo alguma aquisição, imediatamente encaminhar para o neurologista infantil ou para o geneticista. Um geneticista ou um neurologista infantil? Exatamente. É quem tem mais o manuseio. Acontece mais em menino ou independente? Não, é independente. Que interessante, viu? Interessante outra, pessoal. Eu acho que a gente aprende, eu aprendo junto também com os médicos que vêm aqui, doutora, para justamente levar a informação para o nosso público. Pessoal, conversei com a médica neuropediatra, doutora Maria Eulina Quilião. Doutora, prazer em conhecê-la, viu? Prazer foi meu. Sucesso, Obrigada. sucesso. Qualquer coisa, volte mais vezes. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado. E olha, se você tem alguma sugestão de assunto na área da saúde, manda pra gente no quadro Mitos e Verdades.